Olá, meninas, boa noite. Primeiro, desculpa a demora, mas você resolveu o programa particular lá em Santos. Não contava que tivesse um acidente em São Bernardo, já na Serra, já no Planalto, que me deixou ficar mais de uma hora lá esperando para poder chegar em casa. Então, peço desculpas. Boa noite, Cris, boa noite, Marinesa, Rosineide, Claudineia, Neide, Viviane, Emanuela, Eva, e tá bom, porque ela ficou toda sem mim. Eu cheguei, ela ficou desesperada. Tem que dar só um pouquinho. Vai, meu amor, deixa um pouquinho, vai. Bom, hoje a gente vai ver lógica matemática, né? O tema que eu adoro. Eu adoro. Eu até vou mostrar para vocês. Eu estava lendo um livro até para auxiliar a falar para vocês terem uma ideia. E eu, quando eu venho me preparando para dar essa aula para vocês, ó, já tem uns 3 meses. Eu até li esse livro aqui, ó, Lógica para Leigos. E olha que eu faço física, hein? Uma federal, hein? Mas enfim, vou tentar passar um pouquinho da lógica para vocês. Mas, independente disso, eu estou fazendo um curso. Fazendo um curso. Eu estou formatando um curso que vai trabalhar um pouco de lógica para vocês. Vai ser lá no segundo semestre, que eu vou ficar, deixar pronto, porque eu estou vendo só uns negocinhos para poder emitir até um certificado para vocês, uma coisa que vai ter validade. A lógica, né? O que a gente pode usar a lógica, né? A lógica é óbvio, ela parte muito do uso da matemática, mas ela não é aplicada exclusivamente em matemática, né? Ela é aplicada em diversos campos do nosso dia a dia, né? A gente consegue aplicar lógica em português, quando a gente pensa assim, nossa, mas eu poderia escrever isso aqui melhor, ou não, não está tão coerente como deveria ser. Eu posso usar a lógica até mesmo quando eu vou fazer uma compra no supermercado. Eu posso usar a lógica para poder compreender as funções de um aplicativo de um celular. Pega um aplicativo e a gente gosta, quer aprender porque acha legal, você acaba aprendendo com uma certa facilidade. Bingo é a lógica que vai trazer toda essa facilidade para que você consiga aprender determinadas coisas. Por quê? Porque é óbvio, lógica matemática vai envolver números, é óbvio que ela vai envolver números, mas ela não é só isso, né? O número, no caso, é só apenas o modo de como você vai visualizar e também treinar de forma mais específica, mas necessariamente o que você vai aprender em lógica é para a matemática, né? Então, mas a gente vai ver aqui, né, óbvio, matemática, né, a lógica matemática, e, e ela também faz parte do letramento matemático, né? Esse letramento matemático, ele só acontece de fato não só apenas quando você consegue realizar a concepção do que são os números, o valor de cada número ou da combinação entre eles, né, e até mesmo as operações, por exemplo, mas também como eu vou aplicar esses números no meu dia a dia, né? Então, isso tudo ele só acontece, o letramento matemático, quando você também domina um pouco da lógica matemática, né? Então, bora lá, né? Você deve ter percebido que a matemática tem uma linguagem e um modo de pensar próprios, né? O objetivo é levar você a entender melhor essa linguagem e compreender as noções básicas da matemática para que possa utilizá-las na resolução de problemas práticos, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de fazer revisão de alguns conceitos matemáticos estudados no ensino fundamental e no médio. Né? Esses conceitos vão ajudar a desenvolver com maior habilidade algumas situações da realidade, assim como compreender os novos conceitos e conhecimentos que serão trabalhados. Então, primeira coisa para a gente entender são os divisores, máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Isso eu me lembro que era tipo uma praga, né, que é o MDC e o MMC, né, que são as utilizações. Então, quando a gente utilizava esses dois itens, eles serviam justamente para poder começar a treinar. Se número X
dividido por x, ele pode ser dividido. Então, vamos tentar encontrar qual vai ser a regularidade dessa divisão, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender são os divisores, né? E olha que eu adoro divisão. Você sabe o que são divisores e para que servem? Então, cadê? O divisor de um número é um número natural que é divisor de outro quando o segundo é divisível pelo primeiro. Ficou meio confuso, né? A gente vai usar aqui um exemplo que está aqui no próprio material. Né? O seu Antônio ele vende ovos em seu armazém. Ele recebeu da granja 180 ovos. Vamos guardar esse número. Para revender e agora precisa embalá-los. Porém, o seu Antônio só dispõe de embalagem para 8 ou para uma dúzia de ovos. 8 ou uma dúzia. Uma dúzia, 12. Assim, qual a embalagem o seu Antônio deve utilizar para que todas fiquem iguais e completas? Né? Então, para resolver esse tipo de situação, a gente tem que usar os conceitos de divisores. Porque a gente precisa saber se 180 é divisível por 8 ou por 12. Então, a gente precisa saber onde vai ter essa divisão de modo mais prático. Como é que eu vou fazer isso? Né? Primeira coisa que eu vou fazer, se vocês tiverem papel e caneta, vai ajudar bastante. Ou até mesmo uma calculadora. A gente vai pegar, no caso aí, a gente precisa fazer uma comparação. 180 ele é divisível por 8? A gente vai fazer lá aquela operaçãozinha da divisão. Né? Então, aqui 180, então eu não consigo 8 fazer divisão por 1. Então eu vou para 18. 18, né? Então 8 para 18 são 16 números, né? De diferença, né? Só que ainda sobram 2, né? Porque afinal tem um. Aliás, são 10 números. Acho que eu estou explicando tudo errado, mas tudo bem. Eu vou pegar esses 18 e dividir por 8. Ele vai dar 2, né? Porque 2 vezes 8 vai dar 16. Só que 16 ainda não são 18. Sobram 2 números. O que eu vou fazer? Eu vou baixar esse 2 para baixo, assim, ó. Assim, ó. Eu vou baixar, certo? E depois, para poder dar prosseguimento, eu vou baixar o 0. Né? Certo? 8 dividido por 20, aliás, 20 dividido por 8, a gente precisa achar. Então, 8 mais 8 é 16, né? Então, eu ainda posso colocar aqui mais 2, né? Só que 16 para 20 sobram 4, né? Aí eu vou fazer o quê? Colocar aqui, ó, o número 4 embaixo, certo? Só que aqui 4 eu não consigo mais dividir, né? Eu vou precisar fazer o quê? Pôr uma vírgula aqui embaixo. Depois do 22 aqui, ó. Depois do 22. Uma vírgula. Por quê? Com uma vírgula eu consigo colocar um 0 aqui depois. Aqui, vai ficar 40. Que aí 40 dividido por 8 vai dar 5. Então, 5 vezes 8, 40. E aí eu fechei a minha conta. Não é assim que eu faço a conta? Só que aqui deu um número que não é muito exato. Deu 22,5, né? Eu não quebro um ovo no meio para vender, né? Eu preciso de um ovo inteiro, né? Então, para poder a gente ajudar o seu Antônio, a gente vai fazer o outro formato. 180 dividido por 12. Bom, eu não posso dividir por 12, né? Então eu vou ter que pular. Vou ter que pular para o 18. 18 eu consigo dividir, né, por 12, né? Vai dar 1, né? Vai dar 1. Aqui, ó, 1 vezes 12, 12. 12 para 18, sobram 6. É isso? Que aí eu coloco aqui embaixo. 6. 6 ainda não divide 12, né? Então, eu vou fazer o quê? Baixar esse zero aqui do lado. Ó. Baixei esse zero. 60 dá para dividir por 12? Dá. Eu consigo colocar 5 aqui. Por quê?
5 vezes 12, 5 vezes 12 vai dar 60 exatamente. E aí eu fecho a minha conta aqui com um zerinho embaixo. Acabou minha continha. Então, no caso aqui do seu Antônio, a melhor embalagem que eu posso utilizar não é a de 8, mas a de 12. Por quê? Porque aí eu vou ter um valor exato, sem desperdício de ovos. Se eu for utilizar aquele outro formato de 8, vão me sobrar 4 ovos. Né? Vão me sobrar 4 ovos. Né? Só que eu não posso sobrar 4 ovos, não pode ter desperdício. Tem que dar um valor exato. No caso aí, 12 vai dar essa concepção toda do divisor perfeito. Né? Então, o divisor de número é um número natural que é divisor de outro quando o segundo é divisível pelo primeiro. Então, no caso aqui, entre 180, entre 8 e 12, o divisor é 12, né? Porque o 8 não dá uma divisão exata, quebra, tem que colocar aquela vírgula. Vocês entenderam? Eu sei que é muito difícil para explicar matemática. Eu sei. Mas qualquer coisa eu repito, explicando de novo, bem calmamente, para vocês aprenderem. Boa noite, Laura. Certo? Não tem muito segredo. Então, no caso aqui, o divisor não é o 180, não é. O 180 é o número que eu quero trabalhar. O divisor, eu preciso descobrir se era ali, no caso, entre o 8 e o 12. O 8, ele é divisor, divide. Olha, ele divide sim, no caso, o 180, mas ele não dá um resultado exato, ele dá um resultado quebrado, né, fracionado. E eu preciso de um resultado exato. Aí, no caso, ele não é um divisor. Divide, mas não é um divisor correto. Melhor no caso são aquelas divisões que dão os valores exatos, né? Eles não dão isso aqui, ó. Eles não dão. Tem que dar. Eles não dão isso aqui, ó. Depois o X, ó. Ele não dá isso. Não dá essa quebra aqui, não. Ele tem que dar um valor exato, sem quebras. Então, esse é um divisor de um número. Nesse formato, a gente acaba também aprendendo quais são os números primos, né? Os números primos não é aquele número cujo pai dele é irmão da mãe do outro número. Não, não é isso. Os números primos são aqueles que são divisíveis por eles mesmos ou por um, né? Então, ele só possui esses dois divisores, né? Então, o único divisor, o único número primo par que existe é o número 2. Porque todo outro número par que for surgir, como 4, 6, 8, 10, 12, ele já é divisível por 12. Já o número ímpar já tem aquela flexibilidade de números primos, né? Então, olha só, números primos, como eu já falei, é o 2, mas pode ser também o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, depois vai ter o 23, 29, depois 31, 31, depois 31, depois 33 é divisível, que é por 3, 35 é por 5, 37, que não tem o primeiro divisor é ele mesmo, e por aí vai. Né? Então, são todos os números que são divisíveis por ele e por um, só apenas isso. Então, existem assim, infinitos números primos. Né? Então, agora, os números naturais que possuem mais de dois divisores, né, eles são chamados de números compostos. Né? Então, é a diferença. Então, por exemplo, o número 4 já é um número composto, porque ele pode ser dividido por 4 e por 2, né? E por um, por 3. Né? Já o 7, o 9, por exemplo, ele já é um número composto, porque ele pode ser divisível por 9, por um e por 3. E por aí vai. 25, ele pode ser dividido por ele, por 5 e por 1. E por aí vai. Né? Aí o céu é o limite. O máximo divisor comum é. Cadê?
o máximo divisor comum de dois ou mais números naturais é o maior número divisor de todos esses números. Primeira coisa, o que é número natural? Esse aqui é um número natural, que é um número inteiro, tá? Esse aqui é um valor aqui já fracionado. Ele não é mais um número natural. Então, o máximo divisor comum, ele é o maior número divisor de todos os números. Então, como eu vou fazer isso? Geralmente, quando eu tenho vários números e eu quero saber qual é o máximo divisor comum de dois ou mais números. Então, eu tenho aqui 32 e 280, né? Eu preciso saber qual é o máximo divisor comum desses dois números, por exemplo. Aliás, 32, não, 32 e 28. Né? Aqui está 320 e 320 em, esqueci o nome, em 280, mas eu vou fazer um número mais menor, né, mais simples possível para que vocês possam compreender. Aqui, olha só, 32 ele é divisível por 1, né, por 1. Ele é divisível por 2, eu consigo dividir ele por 2. Posso dividir o 32 por 3? Quem pode me responder isso? Neide, Emanuela, Viviane. Posso dividir por 3? Não, não posso. Então, eu já pulo 3. Posso dividir 32 por 4? Posso, exatamente, gente, eu posso. Posso dividir 32 por 5? Não posso. Por 6? Por 6? Por 6. 32 dividido por 6 dá quanto? Tem que dar um número natural. Não posso. Até porque a multiplicação mais próxima de 6 ali é 30. Dois números abaixo. Então não vai. 7. Não, eu não posso dividir por 7. O divisor de mínimo ali antes é 28. Depois é 35. Por 8. 32 eu posso dividir por 8? Posso dividir por 8. Né? 8 vezes 4, 32. Por 9. Não. 10. Não. 11. 11 também não. 12 também não. 13 também não. 14 também não. 15 também não posso. E 16. 16 eu posso. E posso, óbvio, por 32, né? Tá aqui, ó. Coloquei. Ups, tá aqui, ó. Então, esses são os números possíveis que podem ser divididos por 32. 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Esses são os números possíveis. O 28 eu posso dividir por 1, né? Posso dividir por 2. Posso dividir 28 por 3? Não posso, isso mesmo, realmente. Por 4? Posso. 5? Não. 6? Também não. 7? Posso dividir por 7, né? 7 vezes 4, 28. Por 8? Não. Por 9? Aí vai ficando mais difícil, né? Aí já pode pular logo por 14, porque é metade do valor dele, né?
Eu posso dividir por 14 e depois 28. Olha só aqui as minhas anotações. Olha lá. Então, o 28 eu posso dividir por 1, por 2, por 4, 7, 14 e 28. Ou como é que eu acho o MDC, né? O máximo divisor comum? Eu vou olhar aqui, ó, e vou fazer a comparação, ó. Aqui tem um, tem um. Aqui tem um, tem um. Então, já posso olhar isso aqui. Beleza, tá certinho. Aqui tem dois, certinho. Aqui tem 4, nos dois, não tem? 4. Agora que o bicho começa a pegar. Um tem 8, o outro tem 7. Já é incompatível, né? Um tem 16, o outro 14. Incompatível. E, óbvio, os próprios números 28 e 32, eles não são compatíveis. Então, como que eu sei aqui qual que é o MDC? O MDC é justamente o número 4, que é o máximo divisor comum entre os dois números. Esse é o máximo divisor. Então, é assim que a gente encontra o MDC. É quando eu faço justamente essa decupação, essa divisão, para ver até onde vai haver, onde é possível fazer as divisões. Daí a importância da gente aprender um pouco de tatuada. A gente aprende muito tabuada por conta disso até. Né? Hoje a gente precisa compreender um pouco mais esse conceito, né? De fazer mais na prática. O mínimo múltiplo comum, eu vou usar do mesmo formato. É o mesmo formato. Eu posso usar esse mesmo formato aqui que eu usei isso daqui. A diferença é que, lógico, todo mínimo divisor comum de um número vai ser o número 1. Vai ser o número 1. É óbvio. Né? É óbvio que vai ser o número 1. Só que aí, no caso, eu vou fazer diferente. Fazer diferente. Eu vou pegar aqui o número 30 e o número 40. Né? O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais é o menor número, excluindo o zero, que é múltiplo desses números mesmos. Né? E do 1 também. E do 1 também. Ia pegar 30 e 40, mas não. Vou pegar aqui, ó, 35 e 40. Aqui, ó, 35 e 40. Eu vou fazer o mesmo formato. 35 é divisível por 1. É divisível por 2, 35? Não, não é divisível por 2, é um número ímpar. É divisível por 3? Não, também não é. Por 4? Ai, fiz besteira. Também não. Por 5? Sim, é divisível por 5. Por 6? Também não. 7? É por 7. 8? É divisível por 8? Não é divisível por 8. 9? 10? 11? 12? 13? Ai, vai ter mais. Depois agora só ele mesmo. 35. Vamos pensar agora no 40, né? Então, antes de passar para o 40, deixa eu mostrar aqui, ó. 35 aqui, ó. Ficou 1, 5 e 7. Beleza? E depois o 35 mesmo, né? Que é ele mesmo. Que não... 40. 40 eu consigo dividir por 1, né? Consigo dividir por 2? Consigo, é número par.
Número 3. Não. 4. Sim. Número 5. Sim. Né? 5 vezes 8, 40. Número 6. Não, 6 não, Neide. Neide, não dá, não. Não dá, não. Isso mesmo, Neide, não dá. Aí vem o número 7, que inclusive é o máximo que a gente consegue dividir lá o 35 para fazer a comparação. 40 divide por 7? Não, também não. Então eu posso encerrar aqui essa minha pesquisa aqui, ó. Então ficou assim, ó. 1, né? 2, 5, depois 7, 4 e depois o 5. Aqui eu consigo identificar, tirando, obviamente, o número 0, que nem coloquei aqui, e o 1, eu já excluo esses dois, porque todo número é divisível por 1. Todo. Né? Eu já encontro que o mínimo múltiplo comum aqui dos dois números é o número 5. Então, eles têm um divisor em comum. Eles têm um divisor em comum, mínimo, que é o número 5. Então, isso que é o mínimo múltiplo comum, que é justamente excluindo o 1 e o 0, os menor múltiplo comum entre esses dois números. Tá, ok? Dúvidas? Olha lá, hein? Fração. Fração é facinho, facinho. Fração é a divisão, é toda a divisão, é toda a divisão de que a gente faz de algo, né? Ou qual a coisa que a gente mais utiliza a fração no nosso dia a dia? Vamos ver se vocês sabem. Estava até no. Como é que é o nome? No próprio material. A receita você pode usar fração, mas tem um alimento específico que a gente usa muito fração. A gente tem que dividir ela, né? Toda. Apesar que tem gente, não, depende, né? Tem gente, eu antes do transplante, eu não dividia, não. Eu dividia para comer, mas eu não dividia, não. Boa! Eu não havia pensado na barra de chocolate, mas é verdade, a barra de chocolate pode dividir. Tá boa. Mas eu vou adiantar, Daniela. Eu pensei na pizza. Porque a pizza é algo que a gente geralmente compra para compartilhar, né? Então é onde a gente consegue ver mais a questão da fração, né? Então a fração, elas representam partes de um inteiro, né? Então a gente usa frações em diversos lugares. A própria Daniela falou nas receitas mesmo. Ela deu um exemplo maravilhoso que é o chocolate, né? Aliás, depende do tamanho de chocolate, né? Porque depende do tamanho de chocolate é igual dividir a cut, né? Qualquer coisa você já. Ah, era um pedacinho, é um pedacinho pequeno. Então, a fração, ela divide algo que é inteiro. A primeira coisa que a gente realmente lembra da questão da fração é, óbvio, a pizza. Porque ela é a mais comum, mas como a Daniela falou, a própria barra de chocolate, aquela barra maior, que vem os quadradinhos, as fileirinhas, que você acaba conseguindo também trabalhar a questão da fração. Mas a gente vê muito isso em receitas, né? Por exemplo, 2 terços de copo de leite. Eu adoro esses 2 terços de copo de leite. Né? Porque a gente pega o quê? Quebra o copo em 3 e coloca leite em 2 pedaços. Né? Posso pôr. 4 terços de um tablete de margarina, ou seja, é um inteiro mais um terço. Né? Três, dois, três, três partes, três metades. Não, 3 metades. 3 metades de copo de açúcar, que é um e meio, né? Um copo inteiro, um copo e meio, né? Uma colher de sopa cheia de fermento, 2 copos de farinha de trigo, ou até mesmo 2 ovos. Então, essa é a utilização da fração no nosso dia a dia. Né?
Outro lugar que a gente consegue visualizar bastante é no quem tem carro é no tanque de combustível, né? Que ele vem lá em até 8 frações, né? Que curiosamente é a mesma quantidade da pizza, né? Então ali ela vai representando o quanto de tem no tanque que você consegue utilizar. A fração ela é dividida em duas partes, né? A gente tem a parte de cima e a parte de baixo. Vou colocar 4 oitavos, né? Essa primeira parte aqui a gente chama de numerador. É o que indica que tem na fração. A parte de baixo a gente chama denominador, que é a parte de quanto aquele pedaço foi dividido. Então, o numerador é a quantidade que eu tenho de um denominador. E o denominador é a quanto eu peguei o inteiro e consegui dividir. Então, isso que são chamados cada nome de cada uma das frações, da parte das frações. O denominador de uma fração, ela jamais pode ser zero, porque você não consegue dividir nada, né? Você tem que ter pelo menos um, né? A fração ela pode ser também representada por porcentagem, né? A porcentagem, como é que eu vou poder dizer, né? Por exemplo, metade, né? 1,2, né? Peguei aqui o 4 oitavos. Digamos que eu peguei algo, né? Então eu peguei algo, dividi em 8, né? Esses 8, os somados vão dar 100% de algo, né? Então, deixa eu ver. 25, 12,5. 12,5 mais 12,5 mais 12,5 mais 12,5. Né? E a outra parte também é 12,5 mais 12,5 mais 12,5 mais 12,5. Então, isso aqui representa um inteiro, aquele 4 oitavos. Então, se eu for, por exemplo, fazer um cálculo do que é o 4 oitavos, eu posso até simplificar. Né? Eu posso dizer que é metade, né? Porque 8 dividido por 4 vai dar 2. É isso? Então, ou eu posso dividir por 100, né? Pegar e dividir por 100. Então, 100 dividido por 8 vai dar 12,5. Se eu tenho 4 partes, 12,5, né? Que é a menor parte que foi dividida, eu multiplico por 4. 12,5 mais 12,5, 25. Mais o dobro, né? Porque são 4 partes, 50. Então, no caso da porcentagem, ele é um formato de leitura de fração. Porque, ao invés de falar 4 oitavos, eu posso falar 50%, 30%. Né? Lembra aquela que eu falei agora há pouco, que é 2 terços de copo de, de leite? Né? Vou quebrar o leite? Não, eu posso expressar em si uma porcentagem. Eu pego 100, divido por 3. Vai dar uma divisão não igual, né? Uma vai precisar dar 33,4 e as outras duas vai precisar dar 33,3, né? Que dá aquela que chamamos de dízima periódica, que é 33,333 até o infinito, né? Então, aí, no caso, vai dar 33,3 mais 33,3 vai dar 66,6%. Dúvidas? Muitas, né? Eu sei porque isso aqui da matemática, eu sabia que eu ia penar para ensinar para vocês. Antes de eu passar para a próxima, que é a
que é a regra de 3. Dúvidas? Dá ou não? No próprio material, vocês têm uns vídeos da RAM Institute, né? RAM Academy, né? Tá lá Khan, né? Porque, mas K e H dá som de R em árabe, né? Da RAM Academy, né? Que vai explicar bastante isso para vocês. Um pouco. Regra de 3 simples, né? E regra de 3 composta. A regra de 3 é aquele cálculo que a gente faz cruzado. Geralmente a gente usa para saber porcentagem, por exemplo, né? Ele é uma das melhores formatos para você aprender porcentagem. Eu não sou capaz de explicar para vocês a regra de 3. Não sou. Então, por isso, eu vou usar aqui o. Esqueci o nome, mas vou usar o vídeo do próprio Khan Institute, da Han Academy, né, para vocês verem. É um vídeo de 5 minutos. Determine-se os dados da tabela. Opa, calma. Para vocês verem como é que é, tá bom? Vai só sentir. Determine-se os dados da tabela com um exemplo de proporcionalidade direta ou inversa. Depois, identifique a equação que representa esta relação. A equação significa proporcionalidade direta e inversa. Se tivermos uma relação de proporcionalidade direta, se y é diretamente proporcional a x, significa que y é igual a um múltiplo constante de x. Se dividirmos ambos os lados por x, significa que y x é igual a k. Portanto, a relação entre y e x é constante. Podemos fazer de outra forma. Também podemos dizer que x é igual a constante, que não vai ser a mesma, vezes y ou x sobre y é igual a outra constante. Estes não são os mesmos valores. Estou a dizer que é uma relação constante. Quando dizemos de proporcionalidade direta, a relação de proporcionalidade inversa é o oposto, até certo ponto. É logo como interpretamos o oposto. Mas antes de falar nisso, explicarmos as características de uma proporcionalidade direta. Quando os números envolvidos são positivos, y aumenta, y também deve aumentar. Vou fazer isto à real. Aumentar o x, então y deve aumentar, e vice-versa. De forma mais geral, o fenómeno que temos de estar atentos é que se multiplicarmos x por um número qualquer, x passa para 3x, então y deve passar para 3y. Podemos ver isso com alguns exemplos. Vamos ter um k. Digamos que k é 1. Então, y é igual a x. Se o x passar de 1 para 3, o y passa também de 1 para 3. Era disso que estava a falar. O y vai passar para 3 vezes y. Era disso que estava a falar. Triplicar o x também tem que triplicar o y. Na proporcionalidade inversa, o y seria igual a uma constante vezes 1 sobre x. Em vez de 1x, temos 1 sobre x. Multiplicamos ambos os lados por x, então obtemos x vezes y igual a uma constante. Também podemos multiplicar o x e o y na proporcionalidade inversa. Quais são as características? Bem, se aumentar o x e x subir, então o que acontece ao y? Os dois valores são positivos, se o x aumenta, este torna-se um valor menor. Sobre x, então o y diminui. De forma mais geral, se pegarmos um x e se o multiplicar por um fator de 3, o que vai acontecer ao y? Multiplicar isto por um fator de 3, vamos ter de multiplicar este valor por um fator de 1 terço. 1 terço de 3. Então, y vai passar, então passamos a ter 1 terço de y. Esta é a característica de uma relação proporcional inversa.
prestar atenção às características deste exemplo em que os números da tabela são todos positivos. Então, se o x está a aumentar, se o x vai de 1 para 2, o que acontece ao y? O y vai de 2 para 6. Então, x vai aumentar por um fator de 2 e y vai diminuir por um fator de 1,5. Y vai ser multiplicado por 1,5. Depois, x passa de 1 para 3, é multiplicado por 3, e o y é multiplicado por 1/3. Portanto, não é uma relação de proporcionalidade direta, pois temos valores positivos e quando o x aumenta, o y diminui. Logo, não é mesmo proporcionalidade direta. Vocês já devem ter admirado que é uma relação de proporcionalidade inversa e podem validá-la. Quando o x aumenta, o y diminui. X é multiplicado por um determinado fator, o y é multiplicado por 1 sobre esse fator. Se passarmos de 1 para 3 e x for multiplicado por 3, então y torna-se essencialmente um terço sobre o valor original. Quando x é 1, y é 12. Quando x é 3, y é 4. Então temos aqui uma relação de proporcionalidade inversa. Agora pedem-nos para identificar a equação que representa a relação. Bem, sabemos que numa relação de proporcionalidade inversa, o produto de x e y não vai igual a uma constante. Portanto, se pegarmos em x vezes y aqui, vou fazer aqui outra coisa, x vezes y, vezes 12 é 12, 2 vezes 6 é 12, 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 3 é 12. Claramente, em cada situação, x vezes y é uma constante e é 12. Então a equação que representa a relação é x, y igual a 12. Isto é claramente uma relação de proporcionalidade. Dá medo, né? Mas na realidade, a equação a, a regra de três, ela é também chamada de equação de primeiro grau. Ela é simples. Eu até uso, eu que odeio matemática, é uma das coisas que eu mais utilizo. E ela é muito importante até mesmo para poder achar porcentagem, né? Ou até mesmo fração. Então, tem que entender a fração. Eu, por exemplo, eu calma, é facinho, eu vou mostrar para vocês, não é tão difícil. Não sei se eu vou conseguir explicar assim tão maravilhosamente bem, mas vocês vão entender. Eu tenho, eu tenho, eu tenho 10. Deixa eu ver. A Claudineia, né, vou pegar a Claudineia aqui como exemplo, ela ganha um valor, ela ganha R$ 100 para poder. Ela ganha R$ 100 na venda de um produto, né? Só que eu que sou espertão, quero vender por 80, né? Por 80. Por quê? Eu quero vender por 80 porque eu quero desbancar a Claudineia. Só a Claudineia falou assim: quantos descontos quanto que é a porcentagem de desconto que ele está oferecendo? Vou pensar se vale a pena perder essa porcentagem toda. Então, eu só sei que o valor da Claudineia é 100, né? E o meu é 80, né? E 100 da Claudineia equivale a 100%, né? E o meu 80 equivale a X. Eu não sei quanto de desconto que eu dou. Não sei. Não sei. Não sei. O que eu vou fazer? Eu vou fazer justamente a regra de 3, que é fazer a operação cruzada. Vamos fazer, então, aqui essa primeira, né? Eu vou fazer primeiro, deixa eu aqui fazer. Tá vendo aqui, ó? Que eu risquei em amarelo, eu vou fazer essa conta. 100 vezes x vai dar quanto? 100 vezes x? Quem arrisca quanto vai dar 100 vezes x? Hum? Ninguém arrisca. Exato, Claudinei. Vai dar
100 vezes x, porque eu não sei qual é o valor de x. Então, eu vou representar nesse formato, ó, 100 vezes x. Agora, eu preciso fazer uma outra conta. Deixa eu riscar aqui, que é a rosinha. Para ficar aqui embaixo. Né? 80 vezes 100. Quanto que vai dar 80 vezes 100? Vai dar um número natural, vai dar um número inteiro. Não, realmente, quase. Dá 8.000. Né? 800 seria 80 vezes 10. Né? Dá 8.000. Pronto, nós chegamos aqui numa fração. Né? 100 vezes x dividido por 8.000. Eu preciso saber quanto que dá cada um. Né? O que eu vou fazer aqui? Né? Eu vou passar o x para um outro lado. Eu preciso saber o valor de x. Né? Até porque o valor de x é o que eu queria saber desde que a Claudinha quer saber desde o início. Né, Cláudia? Para ver quanto que eu estou lá dando a raspa-canela nela. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o x de lado. E eu já sei que o x é equivalente a... Eu vou só inverter a ordem, tá? Porque o número maior fica para cima. 8.000 dividido por 100. Aí eu fiz assim, ó. Porque eu ainda não sei o valor de x, né? Tô querendo saber, a Claudinha quer saber quanto que eu tô dando de desconto em cima do produto que ela tá vendendo. Então, aí eu vou fazer essa divisão aqui. No caso aqui, que é tudo zero, é fácil. Vamos ver se vocês lembram o que a gente fazia antigamente. A gente riscava os últimos zeros, né? Olha lá, riscava e sobrava 80 sobre 1. Se 80 sobre 1, 80 pontos direto, né? Então, x aqui no caso, é 80% do valor que a Claudineia cobra. Né? Isso aqui fiz um exemplo fechado para ficar até mais simples mesmo. Mas vamos fazer um outro exemplo com um número mais doido. Claudineia está vendendo o produto dela a R$ 35. Né? Eu, espertão, vou vender a 27. X, ó. Lembra, igualzinho ó, lá em cima? E eu vou fazer a conta dobrada, né? Aqui, para mostrar. Eu vou fazer essa conta assim em X. Isso que é a... Como é que é o nome? A regra de 3. 27 vezes 100 vai dar... Neide vai dar quanto? 27 vezes 100? Vou dar uma dica aqui no caso. 27 vezes 100 vai dar 35, Neide? É só pegar, tirar o 1 e colocar os dois zeros depois do número maior ali, que é 27, né? Eu tiro o 1 do 100, pego aqueles dois zeros, guardo, aí boto do lado do 27, fica 2.700. E aí eu quero saber, né, do 35 vezes x, que vai dar 35x, né? Olha lá. Aí essa aqui vai ser a razão. 2.700 sobre 35 vezes x. Ou pode ser o contrário, não importa, pode ser do mesmo dos dois formatos. Na hora de fazer a divisão, o maior número tem que estar lá, depois quando você passa o x para fora, tem que estar lá em cima. Tá? Vou colocar o x de lado, né? Porque o valor de x, quanto eu estou dando de desconto, é essa razão aqui, 2.700 dividido por 35. Por isso que eu pus o x de lado. Eu quero saber o valor do x. Eu já queria saber o valor do x, né?
E aí eu vou fazer a divisão. 2.700 por 35. Né? Não dá para poder dividir 2027 por 35. Então eu vou aumentar. Vou aumentar para 270. Né? 270. Vamos ver. Vai dar. Deixa eu ver aqui. Vai dar 8. 240. Vai dar 8. 8 vezes 35 vai dar 240. Né? 240 para 270 sobra 30. Né? Então eu baixo, né? 270 baixo 30 e coloco 0. Não, dá 8 não. Dá 7. Dá 7. 7 dá 25. Sobra 25. 77. Ai, não dá. Estou muito confuso. Sem calculadora não funciona. Preciso de uma calculadora. Não dá. Vai dar uma dízima aqui. Vai dar 77,14. Então, o x vai dar 77,142857, que apareceu aqui. Né? A gente pode diminuir para 77,14. Então, de 100% que a Clau está vendendo o produto lá por R$35, eu aqui, espertão, estou vendendo por 77,14% do valor original. Então, isso é o valor, isso é um cálculo de regra de 3, né? Equação de primeiro grau. E por incrível que pareça, a gente usa muito isso de diversas formas, né? A gente usa isso, inclusive, para poder chegar em notas de alunos, a gente usa isso para poder ver o quanto que você, a porcentagem do que você gastou no seu mês e tudo mais. Certo? Muitas dúvidas? Mas vejam depois o vídeo lá. Matemática realmente não é o meu forte. Sempre falei isso para vocês. Eu já tentei fazer uma explicação dessa na sala de vocês e foi terrível. Lembram? Eu nunca vou esquecer, porque foi o momento que eu me senti assim mais burro. Mas não é muito difícil, acredite, não é. Eu, por exemplo, eu sei fazer, mas eu não sei explicar, porque eu não sei como que é da questão do próprio raciocínio matemático, né? Aliás, eu não sei explicar esse raciocínio que eu, ao longo do tempo, aprendi a ter, né? Mas eu aprendi. Mas não é nada muito difícil, tá bom? Segundo item aqui, conjuntos, né? Os conjuntos, eles vão representar, como o nome diz, conjunto de algo, né? Eles geralmente aparecem para poder representar A, B, C e às vezes até misturados entre si. Por quê? Porque ele vai indicar que ali algo pertence a alguma coisa, né? Então pertence a algum tipo de grupo, certo? E a gente, com a questão dos números, a gente tem alguns nomes, né? Por exemplo, um buquê de flores, geralmente a gente dá aquela uma dúzia de rosas, né?
É um conjunto, é meio que já, né? Grupo de pessoas, rebanhos de ovelhas, né? Então, uma fazenda, o que, que a pessoa tem? Tem lá um rebanho de ovelhas, tem lá um, né? Eu esqueci como é que é o coletivo de vaca, mas acho que não é manada, né? Coletivo de vacas. Não lembro mesmo, não uso. Manada, gente, era manada mesmo. Eu falei assim, gente, não pode ser manada, e é manada. Que vergonha. Eu, eu já sabia e não sabia. Então, tem lá uma manada de bois, né, de vacas, de bois também pode ser utilizado. E tem também a vara de porcos, né? Esse eu sei porque porcos são varas, né? Vara, sabia? Eu nunca vou esquecer, porque eu achava, gente, vara, como pode ser coletivo de porco ser vara, né? Então, se eu for representar eles separadamente, eu vou ter lá uma manada, uma vara e vou ter um rebanho, certo? Vou ter tá tudo lá, né, separadinho. Mas, se eu for pensar o que, que eu vou ter numa fazenda, esses três conjuntos que são separados, eles podem ficar juntos. Por quê? Porque esses três subconjuntos pertencem a um conjunto maior, que é o bichos da fazenda, né? Então, se eu vou pensar, por exemplo, em cachorro, e cachorro tem na fazenda, eu posso ter lá uma cateia de lobos, né? Deixa eu ver como é que cachorro. Matilha, né? Eu posso ter uma matilha de cachorros na fazenda. Só que eu posso ter uma matilha de cachorros na cidade, né? Eu consigo ter isso, uma matilha de cachorros na cidade. Eu posso ter, por exemplo, eu tenho a Xuxi Hotel. É uma matilha? Não é assim uma matilha, né? Mas depois que eles tiverem bebês, vai ser com certeza uma matilha. Então eu consigo ter tanto na fazenda um conjuntão maior, que é a fazenda, ter todos aqueles outros três conjuntos, mais a matilha de cachorros, e assim como esse do cachorros também pode pertencer a bichos da cidade, certo? Então é isso que é conjunto, né? Geralmente, como eu falei para vocês, eles vão aparecer, eu vou mostrar para vocês, em em algumas resoluções, cadê? Vai para lá, amor. Isso, obrigado. Vem. Cadê vocês? Vamos lá apresentar. Tá aparecendo? Vai aparecer, ó. Geralmente ele aparece assim, ó. Nesse formato aqui, ó. Esse é o formato que aparece conjunto. Deixa eu aqui ver para você. Né? E aparece. Lembra que eu falei agora há pouco da questão dos animais na fazenda, animais da cidade? Por exemplo, os animais da fazenda, que são as, a manada, o rebanho, a vara, eles podem ficar dentro de um conjuntão, que é aqui o B. Esse aqui pode ter um outro dentro dele mesmo, porque representa os bichos, por exemplo, ali da fazenda. Né? Para conjuntos, a gente utiliza alguns símbolos, né? Que é esse aqui tal que, né? Ou seja, igual. Existe ao menos um, existe um só, qualquer um que seja ou para todos, implica ou equivalente. Né? Esse implica pode ser para os dois lados, tá? Não assim nesse formato, mas pode ser para lá ou para cá. Okay? E os conjuntos, né? A gente pode dizer que nós temos conjuntos numéricos, que são os números naturais. O que são números naturais? São aqueles números que são inteiros, por exemplo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que eu mostrei para vocês o primeiro exemplo lá do 22,5, dos ovos, 180 ovos divididos por 8 e dividido por 12? E a gente precisava saber números inteiros. Então, são os números naturais. Eu preciso de um número que seja ele mesmo, sem ser fracionado. Né?
esses números são chamados de números naturais. O símbolo dele é um N, né? E esse N, gente, ele é um N que tem duas perninhas assim, ó. Esse é o símbolo do número natural. Os números inteiros são aqueles números que, assim como os naturais, eles também não são fracionados, mas eles podem ser tanto positivos quanto negativos, né? Os números inteiros, eles são representados por este símbolo aqui. Isso aqui é o Z. Tá? Com duas bases no meio. Né? Então, a diferença dos números naturais para os números inteiros é que os números inteiros podem ser 3 negativo, 2 negativo, 1 negativo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não preciso colocar positivo porque eu já sei que o número é positivo, né? Já o número natural é aquele número que já é positivo, começa de 0 para frente, né? Os números racionais, lembra do 22,5, 18? Aquilo é um número racional. É aquele número que pode ser fracionado. Ele pode ser representado naquele formato 22,5, ou como eu posso colocar 180 dividido por 8. Né? 180 por 8, né? Embaixo. Que é aquele formato clássico de fração. Eu também posso utilizar o formato de porcentagem. Né? O símbolo de números racionais, ele é um Q. E ele é com uma meia-lua dentro dele. Tá? Números racionais. Já os números irracionais são aqueles números que são do Lucas. Tô brincando. Né? São os números que geralmente vêm com uma fração decimal assim infinita, assim, que não para. Geralmente eles são representados pela como é que é o nome? Pela raiz quadrada, né? Um outro formato que é muito famoso é o número de pi, né? Que é 3,14, 15, 92, 65, 35. O próprio cálculo que eu fiz agora há pouco, que eu fiz com a Claudineia, que eu tava furando o olho da Claudineia, né? Que deu 77, blá, blá, blá. Ele é um número irracional, porque ele não deu um número assim exato, 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 né? Ele vai dar um número muito quebrado que mesmo somando aqueles mesmos números vai faltar alguma coisa. Ele não dá um número, por exemplo, de 100%, não dá um número completo, tá? E o símbolo de irracional é esse I aqui, ó, com duas perninhas aqui. E os números reais, né? Os números reais que são, eu vou até colocar aqui, que é esse Rzinho aqui, ó, com duas perninhas, aqui, ó, do lado. Ele é o conjunto de todos esses números, de naturais, inteiros, racionais, irracionais. Ele é o conjunto total desses números, né? Então, todo número que for muito louco de matemática são números reais, porque são tudo aquilo que matemática consegue utilizar. Dúvidas? Muitas dúvidas? Só fundir um pouco mais, né? Mas quem puder, veja esse livro aqui, é muito bom. Me ajudou, mas assim, não sei explicar ainda. Mas me ajudou, é muito bom esse livro. Então, gente, por hoje é só. É só essa parte. Na semana que vem, nós teremos a parte 2 dessa aula, né?
E, além disso, na semana que vem, nós temos a prova de aprendizagem de geografia e história. Ok? E a gente tem a aula, a parte 2 dessa aula. Ok? Mas, olha, o que a Claudinha colocou aqui é verdade. Ó. Matemática é questão de exercitar. Assusta, mas não mata. Eu também acho que faltou eu exercitar, ter mais vontade, por exemplo, na adolescência. Hoje fiz a prova de geometria analítica no sábado, sabendo que ia tirar zero. Gente, sabe quanto que eu tirei? Zero. Eu já fiz a prova sabendo que ia tirar zero. Enfim, porque eu falta treinar. E aí precisa de amigos que sejam de matemática. Vocês acham que eu sou mega inteligente? Não, todo mundo é inteligente. Quando eu falo que todo mundo é inteligente, todo mundo é inteligente. Só que a gente vai direcionando a nossa inteligência para coisas específicas. Não dava, e olha que dava para colar, ó. Eu até mostro para vocês que dava para colar. Onde que tem a prova? Até dava, porque a prova foi online, ó. Tá aqui, ó. A prova tá aqui. Mas olha as perguntas. Olha as perguntas aqui. Eu tentei, fiquei 24 horas tentando, mas vou ter que dar um jeitinho. Então é isso, gente. Até a semana que vem. Estudem para a prova. Se eu não me engano, tem alguma atividade que termina agora? Não, termina no dia 26/6, de lógica matemática. A avaliação virtual acho excessivo. Mas vai dar certinho para vocês, fiquem despreocupados, tá bom? É só um treino. Olhem o material. Eu falei apenas. Tudo que eu falei está lá naquele material. Eu só dei uma lida assim por alto, até para que vocês possam ter essa primeira apresentação. Mas lá o material é riquíssimo em vídeo da Han Academy. Vejam, é muito bom. Tudo bem, tá em português de Portugal, né? Português da Torinha, mas nada muito possível de aprender, né? Nada muito possível. Tá bom? É isso. Um beijo para vocês. Até a semana que vem. Quem descansa, Marinês? Não tem descanso, não. Ainda vou preparar a aula para amanhã. Beijinho.